trazer ele aqui para pregar, mas hoje deu certo, né? Glória a Deus. Eu não vou nem orar para não gastar nem um minuto seu. Seja abençoado e nos abençoe nesta noite com a palavra. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria poder estar aqui, né? Rever os irmãos, esta igreja. Podeis assentar, dando glória ao nome do Senhor, né? Os amigos, evangelista irmão Teixeira, sua esposa, aleluia, né? Todos os irmãos que aqui congregam, né? Pastor, nosso pai na fé, quem também nos batizou, fez o nosso casamento e nos ingressou no ministério, né? Aleluia. Eu tenho uma grata satisfação de fazer parte, né? E trazer comigo a marca dessa igreja, né? E aonde eu congrego, às vezes as pessoas falam, mas o irmão Anderson é bem diferente, né? Eu falo que eu trago algumas marcas, né? E as marcas de Cristo que foram impregnadas em nós através deste ministério, aleluia. Eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus pelo ministério do pastor, sua esposa, né? Meu tio também, né? E o pastor, as seus filhos, a irmã Jaqueline, Jaine, Deus abençoe, né? Os irmãos de uma forma especial, amém? Quantos vieram ouvir uma palavra do Senhor? Aleluia. Eu estava meditando numa palavra e o Senhor me deu uma palavra muito conhecida, mas eu quero discorrer aquilo que o Senhor quer falar nesta noite através desta palavra. Amém? Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 15, e o versículo é o de número 11. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, e o versículo é o de número 11 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo.
E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quantos podem dar glória a Deus? Aplauda essa palavra, glorificando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele sempre trouxe a base, o cerne do seu ensinamento, baseado em parábolas. Jesus, Ele trazia nos seus ensinamentos questões cotidianas, questões práticas, questões corriqueiras do dia a dia, tanto do campo como do trabalho, daquilo que aquele povo estava habituado. As parábolas tinham uma função primordial no ministério de Jesus. Jesus, ele ensinava coisas tão profundas, tão ricas, tão imensuráveis, que de uma forma tão simples, tão palpável, tão entendível, que até as crianças entendiam o que ele estava falando. Jesus tinha esse dom de fazer as pessoas entenderem o recado, de fazerem as pessoas compreenderem os mistérios do reino de Deus, e receber, aleluia, o seu ensinamento de uma forma que eles iam sentir aquela palavra e iam mudar completamente as suas atitudes. Jesus, ele nos revela, aleluia, que embora ele ensinasse, embora muitos compreendessem, mas tinham alguns que isso era ocultado aos seus olhos. Os escribas, os principais das sinagogas, os principais dos sacerdotes, eles ouviam e não entendiam, eles escutavam e não aprendiam, eles não se deleitavam no ensinamento de Jesus. No capítulo 8 do mesmo evangelho que lemos, no versículo 10, Jesus vai dizer: e ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso estava encoberto aos seus olhos, aleluia, mas os discípulos, eles absorviam os ensinamentos de Jesus, mas os principais dos sacerdotes, aleluia, estavam encoberto a verdade do reino de Deus, aleluia, de maneira que eles não conseguiam absorver os ensinamentos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus se utiliza de pelo menos 39 parábolas, a saber, nos 3 evangelhos, com exceção de João. Nós não encontramos no evangelho de João nenhuma parábola, mas nos 3 evangelhos, os temas centrais se denominam com 39 parábolas. E no evangelho que lemos, no evangelho de Lucas, é onde mais encontramos esses ensinamentos. 27 vezes vamos ver essas parábolas dentro do evangelho de Lucas, e sendo elas 14 exclusivamente do evangelho escrito por Lucas, bem como a parábola do bom samaritano, que é exclusividade do evangelho de Lucas, e esta parábola que acabamos de ler do filho pródigo, que é exclusivamente encontrada somente no evangelho escrito por Lucas. Aleluia. O capítulo 15 que lemos,
ele é um capítulo que é conhecido pelos estudiosos como o capítulo do achados e perdidos, ou dos perdidos e achados. O Jesus, ele começa, aleluia, mostrando este evangelho, este capítulo 15, quando ele propõe 3 coisas que foram perdidas e achadas. Primeiro, nós bem conhecemos a parábola da ovelha perdida, daquele que tinha 100 ovelhas, mas uma se perdeu, e ele, deixando as 99 no deserto, o bom pastor sai a procurar e encontra a que foi perdida, aleluia, e a alegria dele foi encontrar aquela que se perdeu e voltar com ela, aleluia, são e salva para o deserto e para junto do rebanho de Deus. Também vemos a parábola das 10 dracmas, e a mulher que perde dentro de casa uma delas, e sai diligentemente procurando até encontrar a dracma que se perdeu, e quando ela encontra, ela se alegra também, aleluia, porque aquilo que se perde, quando encontramos, aleluia, traz alegria, traz regozijo para nós. E então, nos chegamos aqui, também deste filho que se perdeu, nesta parábola do filho pródigo, e também nós vemos esse mesmo contexto, de algo que foi perdido, mas que foi encontrado e trouxe alegria para aquele que perdeu, aleluia. O capítulo 15, ele começa no versículo 1 e 2, com um questionamento. Os principais dos sacerdotes, os escribas e fariseus, eles questionam Jesus. Por quê? Porque Jesus só andava com publicano e com pecador. Jesus só estava sentado junto com os pecadores, aleluia, e isso fazia com que eles olhassem Jesus com certa desconfiança, aleluia, porque eles olhavam para Jesus no meio dos pecadores, aleluia, e eles pensavam, ele não deveria agir assim, ele não deveria viver desse jeito, ele não deveria se enturmar ou ter comunhão com esses pecadores. E aí Jesus vai propor essas 3 parábolas que eu acabei de citar agora há pouco, aleluia. E estes questionamentos estão presentes em toda a Bíblia. Quando nós lemos o evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 9 e no versículo de número 10, Jesus está sendo questionado justamente por isso. No versículo 10 do capítulo 9 de Mateus, Jesus está dizendo: e aconteceu que ele, estando em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Eles questionavam a Jesus, questionavam por quê? Ele está presente com os publicanos. Jesus vai dar a resposta. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, aleluia. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, aleluia, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, aleluia. Jesus estava revelando o seu ministério. Às vezes as pessoas questionam também, e eu já ouvi isso ali onde trabalho. Alguém certa vez colocou dizendo: os crentes aprontam, e depois pegam a Bíblia e vai para a igreja, aleluia. E eu tive que dar esta resposta, aleluia, dizendo: Jesus não veio chamar os sãos, aleluia, ele não veio chamar o justo, ele veio chamar os doentes, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, aleluia.
Imagina o caos, pastor Noraí, que seria a sociedade se não fosse a igreja. A igreja é o ponto de equilíbrio dessa terra, aleluia, porque lá no mundo éramos, aleluia, os maisvis de todos os pecadores, mas alcançamos a salvação, alcançamos o amor, alcançamos o perdão de Deus, e estamos aqui, aleluia, mesmo tendo cometido pecado, mas agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, rabacaxalabai. Aleluia. Jesus revela isso, porque fariseu é gente difícil de agradar, né? Infelizmente tem muita gente com esse sentimento, difícil de agradar. Pensa em pessoas difíceis de agradar, nada tá bom. Aleluia, se você vai para a direita, ele quer ir para a esquerda. Se você vai para frente, ele quer ir para trás. Se você, aleluia, está pensando uma coisa, ele quer outra. Aleluia, e fariseu tinha isso aqui, nada para ele estava bom. Porque João, Jesus vai revelar no capítulo 11, João ele veio nem comendo e nem bebendo. João vivia pelo deserto, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre. E ele não comia com os publicanos, ele não participava com os pecadores. Mas Jesus, no versículo 16 do capítulo 11 de Mateus, ele vai dizer: a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que assentam-se nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste, porque veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demônio. Aleluia, veio o Filho do Homem comendo e bebendo, eles dizem: eis aí um homem comilão e beberrão e amigos dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos, aleluia. Ninguém se agrada, aleluia, mas Jesus ele veio, aleluia, para ter comunhão com o pecador, para resgatá-lo das trevas e trazê-lo para a luz. Aleluia, aleluia, aleluia. E aqui no capítulo 15, nós conhecemos bem a história, porque este pai tinha 2 filhos, e o mais moço, pedindo para o pai: pai, peço-te, dá-me a minha parte da fazenda. E o pai deu, e a Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua, gastar com os deleites, com as meretrizes. Oh, meu irmão, o pecado nos leva para longe de Deus. A pastora disse aqui: quão bom é ter a comunhão, a presença de Deus. Aleluia, como devemos anelar por esta presença. Mas o que nos separa de Deus é somente o pecado. O pecado nos afasta, o pecado nos leva para longe. É por isso que Paulo ele escreve aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23 que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. O pecado nos leva para longe. E este filho foi para longe, distante do pai, distante de casa. Oh, estava longe, aleluia, do pai por causa do pecado. Isaías no capítulo 59 ele diz que a mão do Senhor não está encurvada para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir o seu clamor, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Paulo, escrevendo na sua epístola aos Filipenses, ele diz que naquele tempo estávamos sem Cristo, estávamos separados da comunidade de Israel, nós éramos estranhos às alianças da promessa, nós não tínhamos esperança, estávamos sem Deus no mundo. Mas ele diz: mas agora em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, já chegamos perto, aleluia, pelo sangue de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando contigo nesta noite? O pecado nos afasta, e o pecado, aleluia, a palavra do Senhor diz que um abismo chama outro abismo, e veio naquela terra uma grande fome, uma grande escassez, e o filho mais novo se viu numa situação desesperadora, precisando trabalhar, e ele foi no lugar
apacentar porcos no chiqueiro, quem sabe, e ali ele caiu em si, ele se lembrou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele se lembrou que na casa do pai, aleluia, até mesmo os trabalhadores tinham fartura de pão, na casa do pai todos recebiam o amor, tinham alimento, aleluia, tinha abundância, louvado seja o nome do Senhor. Talvez era essa a nossa condição quando não conhecíamos a Deus, estávamos no chiqueiro, estávamos distante de Deus, estávamos afastados da promessa de Deus, aleluia, mas caímos em si, colocamos a mão na nossa consciência e reconhecemos que existe um lugar que é melhor, um lugar que tem abundância, um lugar que tem socorro para a nossa alma. Ele caiu em si, e ele pensou, ele arquitetou, pensou consigo: eu vou chegar diante do meu pai, oh aleluia, e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O discurso dele já estava pronto, aleluia, faze-me como um dos seus trabalhadores. Eu só quero ser um trabalhador, aleluia, da tua fazenda. Eu só quero receber o pão. Eu só quero ter um alimento digno. Eu não preciso mais ser chamado teu filho, aleluia. Esse era o discurso que ele matutou no seu pensamento, aleluia. Mas ele não sabia, aleluia, que o pai, aleluia, representado por Deus, aleluia, é aquele que tem o amor perfeito, é aquele que tem a misericórdia, é aquele que tem a graça infinita sobre as nossas vidas. E quando ele chega, e quando ele retorna, e quando ele volta, o pai levantando-se foi, e olhou de longe, e viu, e o pai se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, aleluia. Sabe que o pai está revelando, representando o nosso Deus, o nosso Salvador, é que não existe pecado que não é perdoado, aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de perdão, o nosso Deus é um Deus de reconciliação, o nosso Deus é um Deus de amor. Aleluia. O filho vinha pensando consigo: eu só quero ser um trabalhador. E de fato ele falou isso para o pai: pai, pequei contra os céus e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia. Mas o pai disse aos servos, não falou nada para ele: pega uma vestimenta, oh aleluia, oh glória, pega sandálias, pega anel, coloca no dedo, mata o bezerro cevado, aleluia. Sabe o que eu entendo aqui, meu irmão? Às vezes nós pensamos que perdemos a nossa descendência, perdemos a nossa identidade, perdemos, aleluia, a nossa genealogia, mas uma vez que fomos chamados filhos de Deus, aleluia, nós não vamos perder a herança de Deus na nossa vida. Ele queria ser só um trabalhador, mas o pai estava dizendo: você é filho, aleluia, no teu DNA tem a minha marca, nós carregamos a marca da promessa de Deus na nossa vida. Não adianta querer se fazer como um trabalhador, não adianta dizer para o pai: pai, eu não sou digno, porque Deus nos alcançou, aleluia, e o perdão dele nos cobriu, aleluia. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2 e no versículo 4, ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que ele nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Oh meu irmão, Deus é especialista
em tirar lá do chiqueiro e fazer assentar, aleluia, nos lugares celestiais, aleluia. Deus é especialista de tirar lá dos porcos e colocar no lugar de destaque, porque Ele é o Deus que nos chamou. O salmista, ele revela isso, essa especialidade de Deus, aleluia, no Salmo de número 40, e no versículo 1 e 2, o salmista está dizendo: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, e de um charco de lodo, aleluia, e colocou meu pé sobre uma rocha, e firmou os meus passos, colocou um novo cântico na nossa boca. Deus é especialista em tirar do charco, e colocar sobre a rocha inabalável que é o Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. No Salmo de número 113, o salmista revela também quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes, aleluia. Quem é como Ele? E o monturo, sabe o que é? É monte de esterco, aleluia. Deus é especialista em tirar de lá, aleluia, e fazer assentar entre os príncipes, aleluia, porque o seu perdão é fiel, é eficaz sobre a nossa vida, aleluia, aleluia. Nós recebemos esse perdão, recebemos o amor, recebemos a misericórdia, aleluia. Deus nos colocou a marca, nos tirou lá do chiqueiro e nos trouxe de volta para a casa do Pai, aleluia. Não adianta fugir do chamado, não adianta fugir da paternidade, aleluia, porque nós carregamos a marca de Cristo em nossas vidas. Somos descendentes, somos herdeiros, somos filhos pela fé. Paulo diz no capítulo 8 de Romanos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros da promessa, aleluia. O filho estava pensando: eu vou ser só mais um trabalhador, mas o pai estava dizendo, aleluia, você faz parte do meu sangue, aleluia, você não vai trabalhar, aleluia, você é meu herdeiro, aleluia, os seus pecados eu já me esqueci, porque você está são, está vivo, você está salvo, aleluia. Precisamos, meus irmãos, alegrar o coração de Deus. Este capítulo 15 nos revela o que alegra o coração de Deus. Tem muita gente que acredita o que alegra o coração de Deus é alcançar altos timbres da voz no seu louvor. Não. O que alegra o coração de Deus não é o poder que recebemos no nome de Jesus de expulsar demônios, porque Jesus disse aos seus discípulos: alegrai-vos antes, pelos vossos nomes está escrito nos céus. Não é isso que alegra o coração de Deus. O que alegra o coração de Deus não é os dons do Espírito que recebemos, porque os dons para nada servem se não formos salvos, porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz muitos milagres, e ele dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos que praticam a iniquidade. O que alegra o coração de Deus não são os dons, mas o que alegra o coração de Deus de verdade, sabe o que é? É quando a igreja entende o chamado de Deus na sua vida e sai pelos becos e valados para salvar e achar aqueles que estão perdidos, precisando de um resgate para a sua vida. O capítulo 15 nos revela: a ovelha se perdeu, simboliza os perdidos. Oh, aleluia. Essa é a vontade de Deus, e a vontade da igreja não precisa ser diferente.
A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que todos se salvem e que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, essa tem que ser a vontade da igreja. Aleluia, de saber que precisamos resgatar alguns, como diz a palavra, rejeitando até a marca, a roupa manchada da carne. Aleluia. E como é que faremos isso? Tendo um coração como o do Pai, um coração pronto a perdoar, um coração pronto a se entregar, um coração pronto, assim como nosso Senhor e Salvador, de liberar o perdão. O Pai tinha todos os motivos, e eu imagino se fôssemos nós a figura daquele Pai, teríamos dificuldade em perdoar, pastor Doraí. Quantas pessoas têm dificuldade em perdoar? Estão com as vidas amarradas durante anos e anos, porque não são capazes de liberar o perdão. Mas eu te aconselho, como boca de Deus desta noite, se existe alguma coisa que precisa ser liberada, o perdão libere. Aleluia. Se existe alguma coisa que está mal resolvida, resolva. Aleluia. Se existe alguma coisa que está te empacando espiritualmente, destrave. Aleluia. Porque Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida. O Pai disse: não, traga roupa nova, traga sandália, veste, coloca anel, coloca honra, dê alimento, aleluia, o cevado, aleluia, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É isso que alegra o coração de Deus, quando um perdido reconhece que Jesus Cristo é o Salvador da sua alma. Precisamos liberar o perdão, precisamos seguir o exemplo do nosso Salvador. Pedro, revelando isso no capítulo 2 da sua primeira epístola, e no versículo de número 21, Pedro está dizendo: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E no versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava, aleluia, aquele que julga justamente, aleluia. Nós temos o exemplo de perdão, e o exemplo está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o exemplo. Isso me faz lembrar da cruz, quando ele pendurado no madeiro, sofrendo todas as aflições. Este é o exemplo, irmãos. Nós temos um exemplo muito sublime, daquele que é justo, daquele que é santo, daquele que não cometeu pecado, que não achou engano em sua boca, mas que se entregou como uma ovelha muda. E lá no Calvário, aleluia, quando ele olhou para aqueles homens, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele tinha, meus irmãos, todos os motivos para excomungar aquele povo. Ele tinha todos os motivos para lançar palavras contrárias àquele povo, mas ele se entregou como uma ovelha muda. Ele os perdoou, aleluia, para que nós seguíssemos as suas pisadas. Aleluia. Só vamos alegrar o coração de Deus quando reconhecermos o nosso papel enquanto igreja, o nosso papel enquanto cristãos, o nosso papel enquanto ovelha, o nosso papel enquanto servos do Senhor, aleluia, deixando de lado muitas vezes o nosso conforto para resgatar aqueles que precisam ser alcançados pela palavra do Senhor. Eu peço aos irmãos a se colocar de pé. Oh, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que aquilo que você cometeu não tirou a sua paternidade. Talvez você fique pensando: quantas coisas eu já fiz, quantas coisas cometi.
Quantas coisas abomináveis eu fiz, mas eu quero te dizer que o Pai te conhece, te chama, Ele te ama e Ele te perdoa. O seu amor te alcançou, aleluia. Oh, aleluia. Você foi abraçado por este amor. Oh, no seu DNA tem a marca da promessa de Deus na tua vida. No teu ser, no teu interior, existe uma habitação do Espírito Santo, aleluia. Você não é um qualquer, mas você é filho de Deus, você é herdeiro do reino que está preparado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Deus está levantando aqui nesta noite pessoas que vão alegrar o coração de Deus. Deus está levantando aqui pessoas que vão entender o chamado de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Deus está levantando aqui pessoas que vão ouvir a voz sublime e serena do seu Deus e vão resgatar aqueles que estão precisando. Oh, aleluia. O coração de Deus precisa ser alegrado e você vai ser o instrumento para isso. Oh, muitas vezes somos como os filhos mais velhos, que temos tudo à nossa disposição, mas não usufruímos de nada. Temos tudo, temos os dons, temos a palavra, aleluia, temos o pão, mas não usufruímos de nada, porque ficamos com medo. Mas nessa noite estou dizendo, a palavra está dizendo, aleluia, tudo é seu, os dons são para ser usados, Deus conta com você, transborda na presença dEle. Deixa Ele te usar sem reserva, deixa Ele te usar sem reserva. Deus está derramando sobre você dons espirituais nessa noite. Deus está derramando sobre você autoridade, aleluia. E você vai usufruir das bênçãos que está na casa do Pai. Você vai usufruir das bênçãos que está na mão do Pai, porque tudo é seu também. Foi Jesus quem disse: e vocês farão coisas maiores, aleluia. A bênção está conosco, o poder está conosco, o nome poderoso está conosco, e nele nós vamos vencer. As bênçãos estão nas nossas mãos. Precisamos transbordar, precisamos mergulhar. Precisamos fazer como a mulher samaritana, beber da água da vida e fazer com que uma fonte jorre dentro de nós e salta para a vida eterna. Precisamos mergulhar no rio de Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você que deseja oração. Aleluia. Eu estou convicto que Deus está falando ao teu coração nessa noite, aleluia. Deus está injetando em você uma injeção de ânimo espiritual nesta noite, para você fazer um pouco mais para Ele nesta última hora, aleluia. Deus me trouxe aqui para te sacudir e te dizer: Ele está contando contigo nesta última hora. É você que Ele vai usar. É com você que Ele conta. É a tua mão que Ele vai usar, aleluia, para salvar, para libertar, da autoridade do nome dEle. É com você que Ele vai usar nesta última hora. Aleluia, 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 aleluia. Nós podemos cantar um hino, pastor. Aleluia, aleluia. Tem alguém para cantar um hino, pastor? Eu sinto que Deus tem coisas grandes a realizar nesta noite, aleluia. O Espírito está te tocando aí nesta noite de uma forma diferente. O Espírito está derramando sobre ti de uma forma diferente. Sinta o renovo do Espírito sobre ti. Sinta o renovo dele sobre a tua vida. Deus está te capacitando nesta noite para uma grande obra neste lugar.
Oh, aleluia. Usufrua daquilo que Deus colocou na tua mão. Não negligencie as bênçãos de Deus. Não negligencie os dons que Deus te deu. Não negligencie. Não seja negligente com aquilo que Deus colocou na tua mão. Você pode pensar: Senhor, eu sou tão pequeno, eu não sei falar direito, mas Deus colocou em você algo especial que precisa ser usado nesta última hora para alegrar o coração de Deus e resgatar aqueles que estão perdidos. Aleluia. Deus quer levantar você, meu irmão. Deus quer levantar, quer usar a tua vida. Não cruze os braços diante da seara de Deus. Usufrua das bênçãos que está na casa de Deus. Enquanto você tem força, louve o nome do Senhor. Enquanto você tem vigor e saúde, faça a obra de Deus. Enquanto você tem fôlego, aleluia, pregue a palavra dele. Deus vai estar renovando forças essa noite. Deus está renovando vidas essa noite. Pelo poder da palavra, sinta o renovo das suas forças esta noite. Renovo espiritual está chegando sobre ti. Deus está desenvolvendo um mistério novo na tua vida nesta noite. Está desenrolando um mistério novo sobre ti. Está derramando um dom. E esse dom vai ser usado para a glória dele, para alegrar o coração dele. E ele vai ficar satisfeito com essa obra. Aleluia. 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 Sinta o renovo dele. Sinta a graça dele. Sinta o toque do Pai. Sinta o abraço do Pai. Sinta o beijo do Pai. Sinta o carinho do Pai que está sobre a tua vida. Que está sobre a tua vida. Que está sobre a tua vida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Sinta o toque dele. É o Senhor. Sinta a graça dele. Aleluia. Talvez a sua situação é difícil. Talvez a escassez chegou sobre ti. Mas eu te digo, caia em si nessa noite. E se lembre que na casa do Pai tem alimento. Na casa do Pai tem perdão. Na casa do Pai tem vestimenta nova. Na casa do Pai tem reconciliação, tem amor. É aqui
Maravilha.